Futebol, agora no programa Tudo Azul e USA com o Papo de Bola. Vai tentar, pintou, você botou, vai marcar uma bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, amigos, Papo de Bola, sempre em nome da Ei Costa Insurance. É isso mesmo, seguro de carro, de casa, todo tipo de seguro. Pensou seguro, Ei Costa Insurance vai te ajudar. Aonde fica a Ei Costa Insurance? Na 1 Franklin Street, cidade de Framingham, ao lado ali da Rádio Insuperável do nosso querido Leandrinho Goiaba. Um abraço para todos. E o nosso querido GG, é só começar o futebol que ele já manda uma notícia aqui, uma mensagem. Se perder para o São Paulo, pode vender o ataque para poder comprar uma defesa. É o GG com razão, revoltado com a defesa do Cruzeiro, que tem andado muito mal. Olha aí, o Jonathan Jesus não joga nesse jogo contra o São Paulo, deve entrar o Gamarra. Mas antes, só completar a Ei Costa Insurance, o telefone é 508-875-3488. Mas nós vamos começar hoje pela Libertadores. Tivemos um momento dificílimo do jogo ontem, Colo-Colo e Fortaleza, que acabou sendo cancelada após a invasão no campo. E do lado de fora do estádio, Bia Neves, a notícia triste de 2 torcedores que morreram, Bia, e uma criança, Bia. Rogério, lamentável, viu? A CBF enviou na madrugada desta sexta-feira um documento ao diretor de competições da Conmebol pedindo a vitória ao Fortaleza pelo placar de 3-0 sobre o Colo-Colo pela Libertadores. Em nota, a entidade demonstrou solidariedade do Fortaleza e aos torcedores que estavam no estádio Monumental de Santiago. E ela justificou o pedido em razão da responsabilidade do clube mandante, de acordo com o previsto no artigo 6 do Código Disciplinar da Conmebol. O jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, Rogério, teve cenas lamentáveis na quinta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, lá em Santiago. O vidro ali que separa a torcida do gramado foi quebrado. E isso ocorreu no segundo tempo, quando as equipes empatavam em 0-0. O Colo-Colo agora ainda, Rogério, corre o risco de ser excluído da Libertadores devido aos incidentes no duelo contra o Fortaleza, que resultaram na morte de 2 torcedores e na invasão de campo, que provocou a suspensão do jogo, Rogério. Olha, essa violência no futebol, não só no brasileiro, mas no mundo todo, principalmente na América do Sul, é assustador. Você imaginar você levar o seu filho a um campo de futebol para divertir e ver o time da sua paixão e perder o filho, por exemplo, é algo que não condiz com algo razoável. Essas punições têm que ser exemplares. Eu acho que a única maneira de realmente a gente dar um basta nisso é punir exemplarmente o time, porque o torcedor só vai entender isso com a punição do time, porque fora isso continua essa violência para todo lado. E não foi só lá no Chile que tivemos essa violência toda. Tivemos também em Porto Alegre, onde um colombiano é morto a facadas e outro fica ferido numa briga entre torcedores do Atlético Nacional em Porto Alegre. Conta isso pra gente, Bia. Sim, Rogério, um colombiano foi morto a facadas e o outro ficou ferido durante uma briga aí entre os próprios torcedores do Atlético Nacional, após partida contra o Inter em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira. A vítima foi identificada pela polícia como Alejandro Lopera, de 27 anos. O homem ferido, ainda não identificado, foi quem teria começado a briga. A delegada Raíssa Araújo
Araújo, que é a responsável pela investigação da Polícia Civil, ouviu as pessoas que estavam junto do colombiano, que contaram que viajaram do país vizinho até Porto Alegre para assistir ao jogo. No entanto, Rogério, as circunstâncias ainda da briga que causou a morte da vítima não estão claras. Situação que ainda vai ser investigada, Rogério. Pois é, muito triste tudo isso. Olha, eu já há algum tempo ando realmente com muito receio de ir a um estádio de futebol. Às vezes me dá vontade de sair daqui nos Estados Unidos e ir ao Brasil para ver alguma partida de futebol do Cruzeiro, apesar que o Cruzeiro não está merecendo a gente viajar para vê-lo, porque o time anda muito mal, mas sempre há essa preocupação com essa violência nos estádios, e mesmo quando você tem a segurança no estádio, você tem a violência no entorno dos estádios pelo Brasil afora e por toda a América do Sul. Agora, Bia, vamos falar propriamente dito de futebol, porque o Cruzeiro acerta o empréstimo de Marlon ao Grêmio com opção de compra para o Grêmio. E fica aqui uma grande surpresa, porque o Marlon foi titular no jogo do Cruzeiro na última terça-feira e não um dia titular, no outro dia ele é emprestado. Realmente algo que não dá para entender. Essa negociação não foi da noite para o dia, não foi de uma noite para o outro dia. Por que ele foi escalado? Fica essa pergunta, não faz sentido. Se ele já estava sendo negociado, o correto era que ele não participasse do jogo e nem entrasse, nem ficasse no banco de reserva. Impressionante isso. Inclusive, ele foi até elogiado, viu, Rogério, por Leonardo Jardim nesse último jogo. E o Cruzeiro acertou o empréstimo do lateral esquerdo Marlon ao Grêmio. O jogador será cedido até o fim de 2025, com opção de compra por mais 3 anos. O Grêmio terá de pagar 3,5 milhões de euros ao Cruzeiro, caso Marlon realize 20 jogos durante o empréstimo. E Marlon perdeu espaço no Cruzeiro desde o começo do ano e vinha ali convivendo com críticas da torcida desde o ano passado. E o jogador, então, era desejo antigo do Grêmio, que havia tentado a contratação no começo da temporada, Rogério. Olha, eu ando pensando muito diferente da torcida cruzeirense, da sua maioria, porque eu considero que o Kaique é um bom jogador, mas precisa de evoluir. Um jovem revelado pelo Cruzeiro, é preciso prestigiá-lo. Mas acho o Marlon melhor do que o Kaique e melhor do que o Vidalba, que são os dois que ficarão disponíveis para o técnico Leonardo Jardim para jogar na lateral esquerda do Cruzeiro. E aí, a maneira como as coisas acontecem no Cruzeiro, como o Cruzeiro tem detonado alguns jogadores e daqui a pouco vai perdendo todo o seu elenco por essa falta de paciência. O Marlon, até o ano passado, pelo menos até o meio do ano passado, era um dos grandes laterais do futebol brasileiro. Quer dizer, o cara tem alguma coisa errada, acontecendo realmente dentro do Cruzeiro, porque os jogadores já não rendem mais, não desaprenderam, alguma coisa está acontecendo. E nesse jogo do Cruzeiro, agora saiu o borderô do jogo, além do prejuízo esportivo por jogar sem o apoio de seu torcedor. O Cruzeiro teve uma baixa nos cofres na última quarta-feira no Mineirão. Eu falei terça, mas foi na quarta. A partida que terminou com um vexame em campo pela derrota 2-1 para o Muxuc Puruna do Equador, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, também significou uma perda de R$100 mil pelo Cruzeiro. Quer dizer, o prejuízo do Cruzeiro expresso no boletim financeiro do jogo com o aluguel do Mineirão. R$100 mil jogado na lata de lixo. Impressionante isso. E seguindo, Bia, hoje... Rogério. Oi, Bia.
Antes, só uma questão, né? A gente vinha falando aí referente ao Marlon, que foi para o Grêmio. Agora há pouco saiu uma informação aqui pela Central da Toca, né? Do jornalista Samuel Venâncio, informando que o Cruzeiro vai promover o lateral esquerdo, Cauã Prates, de apenas 16 anos, ao time profissional. A decisão foi tomada após aí o empréstimo de Marlon ao Grêmio. E também, Rogério, o Cauã, ele vai passar a receber oportunidade de treinar com a equipe profissional em definitivo ao voltar da Seleção Brasileira Sub-17, Rogério. Eu acho que essa é uma boa alternativa, você prestigiar a base do Cruzeiro e colocar essa meninada para jogar. Isso é uma coisa, e eu não discordo, acho que o caminho é por aí. Eu só não concordo em você exterminar certos jogadores, porque hoje em dia, por exemplo, eu fico vendo o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo perdeu um jogo pela Libertadores. O Felipe Luiz, tão elogiado, porque ele realmente, desde quando assumiu o Flamengo, só tem dado alegria o Flamengo para a sua torcida, e a torcida é vaiada, a torcida vai o time, critica a escalação do Felipe Luiz. Eu acho que estão extrapolando, impressionante. Bom, Bia, para fechar o Cruzeiro, o Pedrinho foi à Toca e acompanhou o treino do Cruzeiro após ter tido uma reunião reservada com os jogadores ontem lá no seu escritório. O detalhe, e aí sim faz mais sentido, porque eu estranhei muito o Pedrinho ter feito essa reunião com os jogadores, escolhendo 5 jogadores para essa reunião. Mas agora vem as informações que dizem que quem pediu essa reunião foram os jogadores. E foram 5 representantes dos jogadores. Quem foram eles, Bia? Rogério, pois é, eu não estou aqui com a pauta, mas vou ver se eu lembro. Cássio, Dudu, Lucas Silva, falta mais 2 aí. Lucas Romero e também o lateral direito William, Lucas Silva, Lucas Romero, o Dudu e o goleiro Cássio. Foram 5 que foram convidados que foram representar os jogadores nessa reunião. E hoje, no treino do Cruzeiro, o Pedrinho esteve presente na Toca e mostrando que realmente ele tem mudado a sua postura em relação, aliás, essa reunião, participou também o Alexandre Matos, que teve uma manifestação ontem da torcida contra ele. É outra coisa que eu particularmente estranho, porque quando o Cruzeiro contratou, todo mundo elogiou as contratações do Cruzeiro, todo mundo bateu palma. Eu concordo mais com o GG, quando ele reclama a falta de jogadores para a defesa, porque os jogadores do ataque que foram, e era uma deficiência do Cruzeiro, e foram contratados, houve aplausos de todos, inclusive da torcida, mas o Cruzeiro realmente precisava de pelo menos mais um zagueiro de alto nível para o seu time, e realmente ficou devendo nesse aspecto. Agora, Bia, o Atlético, uma vitória muito boa na Sul-Americana, também sem público ontem, Bia Neves. Rogério, olha só, o Atlético Mineiro, ele goleou o Deportes Iquique no Chile. O Galo precisou de 40 segundos para marcar o primeiro gol. Rony aproveitou a troca de passos na saída de bola e abriu o placar. Hulk converteu um pênalti sofrido por Arana. E ainda na primeira etapa, Natanael ampliou de cabeça. Everson não trabalhou no primeiro tempo e teve pouco trabalho na etapa final. O Iquique conseguiu finalizar pela primeira vez aos 5 minutos do segundo tempo e depois viu Gustavo Scarpa converter mais um pênalti e fechar o placar em 4-0, Rogério. Pois é, e o Atlético, pela participação nessa fase de grupos, o Galo já embolsa 5,1 milhões de reais, mas o valor fica maior a cada vitória nesta fase da competição. Com o resultado de quinta, o Galo levou mais 653 mil
enquanto o Cruzeiro realmente tem decepcionado com 2 derrotas na Copa Sul-Americana. Bia, e o Fluminense, reservas do Fluminense cumpre a sua missão e reforçam o novo DNA ofensivo do time sob o comando do Renato Gaúcho, Bia. Foi, viu, Rogério? O Fluminense deu mostras do potencial que tem para a temporada 2025 na goleada por 5-0 sobre o San José na segunda rodada da Copa Sul-Americana. Everaldo, 2 gols, Serna 1 e Cano, 2 gols, marcaram os gols do passeio imposto pelo time reserva tricolor aos bolivianos, Rogério. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA, trazendo tudo sobre o futebol e só ajustando aqui, Bia, a notícia da reunião com Pedro Lourenço. Quem participou foram Cássio, William, Lucas Silva, Lucas Romero e o Fabrício Bruno e o Dudu. Foram os 6 atletas que estiveram nessa reunião com o Pedro Lourenço a pedido dos próprios jogadores, que pediram realmente moderação nas críticas feitas pelo Pedrinho, querendo que os jogadores que isso seja feito no âmbito interno do clube. Inclusive reclamaram da maneira também pública das críticas feitas pelo técnico Leonardo Jardim. A reclamação é que as críticas podem ser feitas e devem, eles reconhecem que estão devendo, mas não as críticas serem feitas publicamente. E isso deveria ser no âmbito interno, o que eu também concordo. Bia... Oi, Bia. Vamos ver então como será esse jogo então do Cruzeiro contra o São Paulo, né? São Paulo e Cruzeiro no próximo domingo. Rogério, eu tô doida para usar minha camisa nova do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não ajuda, Rogério. Olha, nós vamos quebrar esse tabu com o São Paulo no próximo domingo, e olha que o Cruzeiro pega o São Paulo com uma certa crise. O Zubeldia tem sido muito criticado lá em São Paulo e realmente o Cruzeiro tem muitas dificuldades de ganhar do São Paulo, principalmente quando a disputa no Campeonato Brasileiro. Bia Neves, bom final de semana, ouvintes, bom final de semana, obrigado pela audiência. A gente volta na segunda-feira. Um abraço.